Olá, hoje vamos falar sobre a relação escola e família. Como atuar diante da tropa de professores, como ajudar os filhos a trabalhar, a estudarem com foco e também como aproveitar o tempo de férias. Também está chegando aí, muitas de vocês já estão com essa inquietação, como que a gente pode aproveitar bem essa ocasião. Bom, eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Ney Klosters, olá. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa, formando filhos com caráter. E esse tema da escola é um tema importante, né, pai? Porque é um principal, é o eixo, né, da nossa relação da de trabalho mesmo dos filhos, de estudo, a maior parte da carga horária deles se dedica a isso. Então a gente precisa ter algumas ideias mestras para alinhar bem o nosso discurso, para formá-los bem nesse quesito, não é mesmo? Essa parte é muito importante porque tanto escola quanto família são os agentes formadores do teu filho. A escola mais de instrução e a família mais de formação de hábitos, de valores, de critérios. E, mas nesse processo, né, o filho tem que respeitar os dois e por isso, procure escolas em que os valores da escola são iguais aos valores da tua família. Isso simplifica enormemente a sua vida e a vida do teu filho, principalmente porque quando eles são diferentes, os valores, ele fica em dúvida entre A ou B, situação dessa forma ou dessa forma. E isso gera uma instabilidade nele, uma insegurança. Porque ele vai ter que decidir e às vezes ele não tem todos os elementos para decidir, porque tem uma disputa entre os 2. Então falar de escola é muito importante. Falar de escola e é uma preocupação que os pais têm que ter, né, ali olhando a escola, sendo parceiro, comunicando, isso é muito importante. Aqui em casa a gente tinha um ditado, eu sempre estava a favor do professor, eu sempre estava a favor do professor. Eles vinham reclamar dos alunos, dos professores, e eu falava: "Não, o professor tem razão". Às vezes eu até achava que não era tanto, mas se eu achar que não é tanto, eu vou na coordenação e converso com eles. Mas diante dos filhos, eu sempre dei uma trabalhei dessa forma, que eu não tirava a autoridade do professor, porque às vezes esse Importante. é, Desculpa, fala. não, 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 é porque eu acho que isso é muito importante, semelhante ao que a gente faz com o marido e mulher. Eu acho que os professores, como eles são os mestres, eles estão trabalhando na formação do meu filho. Se eu vou lá e tiro a autoridade deles, eu tiro a forma deles aprenderem. Eu estou indo contra o processo de educação. Mas a pergunta que, assim, bom, não é a primeira pergunta, mas é uma pergunta extra que eu vou pôr aqui, mas e quando não é fácil ir junto? Porque, claro, você falou que, escola e família tem que estar com os mesmos valores, mas não é todo mundo que tem uma escola com os mesmos valores da família. E o que que eu faço nessa circunstância? Porque não tem aqui na minha cidade uma escola super boa, que eu possa dizer: "Nossa, essa escola eu ponho a mão no fogo". Eu tenho que escolher entre a menos pior ou aquela que tem, sei lá, né, mais ou menos uma intensidade acadêmica ou aquela que tem mais ou menos um ambiente, favorável enquanto famílias ou mais ou menos qual é o critério para escolher uma boa escola? Eu acho que o importante é uma escola de valores. Isso aí é importante, é formar valores. A parte de conhecer e esses valores, um dos principais valores é ensinar a vontade de aprender. Então isso é importante. Porque às vezes você pega a escola que é muito tecnológica, que é muito, de metodologia, que é muito científica, e eles fazem exercício, 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 e o teu filho não aprende junto com ele a vontade de aprender, técnicas do estudo, então aí pode até atrapalhar. Então eu procurei dentro da sempre quando eu fui ver escola para vocês, se os valores daquela escola estavam alinhados com os meus. Mais do que a tecnologia, mais do que outras
estrutura física, esportes e outras coisas mais pautado nessa linha. Foi o critério que eu sempre usei e não me arrependo, né? E quem não me conhece, tenho 9 filhos, né? E pude testar, já tive várias escolas e eu tive que mudar de escola. E tive que mudar de escolas. E a última escola era bacana porque ela tinha esse lema, né? A escola com os valores dos teus filhos. A escola com os valores da tua família. Exatamente. Mas olha, a pergunta que chegou aqui pra gente é assim: como agir quando a escola contrata um professor substituto que não é muito experiente para a turma do meu filho, né? E o que eu faço nessa ocasião? Quando tem esse Bom, problema. hoje é só responder pergunta, né, Cissa? Hoje Hoje só responder pergunta. Hoje estamos aqui. em resposta. Hoje é para vamos lá, e estratégias para isso, para poder a gente ter algo que possa melhorar essa situação. Isso é comum, né? Você tem às vezes um professor experiente, o professor saiu por algum motivo e entra um outro professor e não, você percebe que não é. Os alunos começam a sentir porque já é diferente o padrão. Um tinha uma maneira de ensinar, outro tem outra maneira de ensinar, e eles no meio do semestre, no meio do ano, têm que se adaptar a um novo professor. E é comum que eles comecem a reclamar, né? O professor é isso, o outro fazia isso, o outro fazia aquilo. Um tinha, né, um apagador, né? Lembra do apagador? A Cissa tinha, ela dava aula, tinha um apagador que Apagador maluco. ele saía louco, maluco, que saía correndo. Esse não tem um apagador maluco, ou seja, são coisas às vezes que são importantes e às vezes que não são tão importantes, mas que eles gostavam. Então, primeira coisa, não cair no vitimismo dos alunos ou do teu filho. Disse, não, filho, vamos aprender como é que é o jeito desse professor. Então, entender o assunto. Não é também que você dizer, filho, tudo que você está falando é besteira. Escuta, vê, entende, mas vai dando razões para ele e fala, não, cara, vamos continuar. Ele tem, e vamos achar lados positivos disso. Não cair na onda dele do vitimismo e que estava uma... E ali vai ser uma maneira de eu me cortar, de eu reclamar. Então, corta isso. E não entra junto criticando ele, né? Então não adianta isso. Se a coisa é muito, muito grave, o que a gente tem que fazer? Vai até a coordenação, né? E aí explica, porque é interessante. Eu dei aula, Cissa deu aula. Quando eu comecei a dar aula, eu achei muito interessante. Eu era muito jovem, comecei a dar aula recém-formado da engenharia. Entrei numa sala de aula, o cara falou, olha, esse o livro é assim e tal. Eu comecei a dar aula. Minha aula era horrível, porque eu não tinha experiência nenhuma. E ninguém entrava na sala, você é o dono da sala. Então pode ser que às vezes um professor possa estar dando e ele precisa até de um feedback disso. Ó, tá ruim isso, ó, ele não está preparando direito, falta exemplos e algumas coisas. Se a gente vai na coordenação com o intuito de ajudar, contribuir, a gente pode sentar com eles, dar alguns conselhos, a coordenação chega mais junto e resolve o problema. Mas nós na coordenação fazendo. Na frente dos filhos, cara, vamos estudar. Se a dificuldade ficou maior, vamos ter que estudar mais, filho. Vamos ter que estudar mais agora, para poder fazer. Mas é mais ou menos nessa linha, né, Cissa? Você que foi professora e às vezes substituiu algumas professoras. Acontece e a gente precisa ter esse olhar de alinhamento, né? Isso que o pai falava no início. Quanto mais a família está alinhada com a escola, dizendo, olha, eu confio nessa instituição. Normalmente, quando o pai matricula um filho numa escola, ela não matricula com o professor, me matriculou numa escola. Então, tem que confiar na escola, confiar na providência que a coordenação vai tomar. Se eu não confio na escola, eu vou na escola. Ou monto uma escola, né? A gente tem que esse exemplo, olha, se você não confia na coordenação ou não confia na escola, isso é um problema, porque isso transmite para o seu filho. Quanto mais você deixa essa sensação de insegurança, de eu não sei se agora vai ser bom, não sei se esse ano está sendo... Não, isso gera para o filho um desinteresse pelo estudo, um desinteresse pela escola,
e faz com que ele não progrida em hábitos de estudo, em hábitos de interesse pelos conteúdos que vão ser dados a ele. Então, é necessário esse alinhamento. E se tem alguma dificuldade, eu anoto lá e falo, filha, não te preocupe, vou conversar com a coordenação, tem um tom de ameaça, avisa do seu professor que eu vou falar para a coordenação. Isso é péssimo, porque mostra que a gente não tá concatenado, não respeita essa hierarquia de uma forma mais harmônica. Então, precisa ter esse cuidado para respeitar as pessoas e dar os feedbacks também de acordo com cada um, né? Qualquer coisa falando direto com o professor pode ser melhor também, vou lá e falo, ou o filho mesmo pode falar, dar esse feedback, né? Muitas vezes isso ajuda a amadurecer um monte, né? Fala, filha, então você está com essa crítica, vai lá e fala isso para sua professora. Ah, não vou falar, não. Vai, fala, escreve, né? Escreve para ela, preciso conversar com você no final da aula, deixa um bilhetinho ali na mesa dela. E isso amadurece bastante, né? Saber se posicionar em primeiro lugar. Se os filhos já têm 12 anos, já têm, sei lá, 7, não sei, depende muito da idade, né? Esse momento de dar um feedback para o professor. Mas se o filho ele tem essa crítica e ele pode resolver isso com o professor, melhor. Senão a gente pode também já ver outros âmbitos, né? De conversar com a coordenação ou de pensar aí um plano extra aí mais amplo, que é trocar de escola. Não confio, troca de escola, né? Pai, não dá pra gente ficar nessa incerteza todo o tempo ou transmitindo isso para as crianças. Eu tive até um caso assim, casal que falou comigo que eles não estavam concordando com. Era mais o estilo de música que tinham sido tocado, que, embora a professora gostasse, mas ia contra os princípios morais, os valores morais, né. Você pode escolher vários tipos de música para poder dar aula, para poder dar exemplo, para poder fazer até a a educação física. E aí, ela veio comentando, daí eu falei: "Olha, em primeiro lugar, verifica se com os outros pais se isso é comum". Daí foram outros pais, conversaram com a professora falou: "Não, esse aqui é o meu estilo, eu gosto, tal, não sei o quê", ela não conseguiu entender. Ou daí foram pra coordenação, principalmente se é uma escola em que você é escola particular, falou: "Olha", e aí não foi uma, né, foram uns 4 ou 5 que foram lá expressar, o desacordo com aquelas técnicas que ela estava usando, com o estilo de música e tal. A coordenação entendeu, né, viu que realmente não era correto, ela está desalinhado com a ideia da escola mesmo, daí percebeu isso tudo, porque, como a gente falou, às vezes não tinha percebido, falou com a professora, se resolveu o problema, e aí trocaram de música e assim, pronto, está resolvido. Resolve. Mas esse escalonamento, eu acho que é bastante importante que você falou, né? Eu falo com a professora, não deu, volto com a coordenação, né? Às vezes, se é uma coisa importante, né? Vejo se tem outros pais, e daí vamos falar junto, porque o bem, ou os valores que a gente quer, e são valores do bem, eles são de muitas pessoas, não é só nosso, né? Isso que é bacana, a gente não tá sozinho nessa brincadeira de ensinar, de fazer na vida. E até eu acho bonito esse percurso, claro, aí no caso essa família, essa mãe que você foi nesse exemplo era uma escola, era como mãe de filha com 5, 6 anos, era pequena. 5, 6 anos, pequena, exato. Mas eu, como fui muitos anos professora do Fundamental 1, já, claro, eles são pequenos ainda, mas eu tinha esse olhar crítico, né, para o que está certo, o que não está, para frequência de tarefas, para o espaçamento das provas. E esse diálogo aberto, quando a criança já tem essa força para conversar, olha, professora, essa tarefa, a gente não fez esse exercício, foi explicado em sala ou não foi e tal. Isso é importante que a mãe direcione o filho para ele falar com a professora. Ah, se você acha que a professora não explicou, vai lá e pergunta para ela. Uhum. Mais do que então, esse empoderamento do seu filho, né, é importante, porque às vezes tem muitas mães que são tão corujas, né, que falam: "Ah, não, então eu vou lá falar com sua mãe", e o filho, ele fica esperando sempre a mãe atuar, né, esperando sempre a mãe escrever um bilhetão na agenda, esperando sempre chegar um, né. Não, a mãe tem que falar: "Filho, você me trouxe essa informação,
vai lá e tenta falar você mesmo, professora, ela tá todo o tempo com você, e de repente o filho mesmo pode treinar essa maturidade, esse vencer a timidez, se colocar para cara aquele assunto, porque às vezes ele se coloca como vítima perto da mãe, mas na frente da professora ele sabe que talvez não tenha tanta razão, porque ela explicou, talvez, às vezes mais simplificado o assunto, fez os exercícios, mas assim, foi explicado, né? E talvez ele não tenha prestado atenção e tal. Mas se ele conversa com a professora já relembra o assunto e ele já se situa melhor, isso faz com que ele perceba que ele conseguiu tirar aquela dúvida, venceu aquele desafio inicial. Então, ajudar o filho a ele mesmo resolver é um super bom caminho também, né? Perfeito, né? E ele fazendo, depois, se não der, escalonar primeiro a professora, depois coordenação. Isso a gente evita chegar lá em cima e fazer uma discussão muito forte ou às vezes uma batalha em cima de coisas que pode ser resolvido muito simples. Exatamente. Vamos Bom, então eu para a tenho aqui segunda pergunta. uma segunda pergunta, exatamente. Segunda pergunta é assim: eu tenho uma filha de 9 anos. Como ajudar a minha filha a estudar com foco? Ela começa o capítulo animado, depois desanima, começa a tarefa, desiste. Como que eu posso ajudar essa construção do foco para uma criança de 9 anos? Bom, o foco aí a gente tem que aprender para tem alguns. Primeiro temos que entender um pouco do temperamento que elas têm, que isso ajuda as pessoas, dependendo do temperamento, é mais fácil ter foco, né? E o outro, ele se distrai com muita facilidade. E eu aqui tinha filhas que sentavam para estudar e não via mais ninguém, e tinha outra que sentava aqui, mas não podia passar um mosquito que ela já estava olhando, né? Quer dizer, ela já estava sempre preocupada com um monte de coisa que estava acontecendo ao seu redor. Então, isso não é um grande problema, mas é um problema que você tem que trabalhar. E faz parte da Sim. natureza do filho, ou seja, não é que ele tem um defeito, ele é assim e você tem que ajudar a trabalhar. Para isso, as rotinas e os hábitos são muito importantes. Você ter um programa de desenvolvimento familiar em que a família inteira possa ajudar o filho a, a, a melhorar o foco, né? Isso também é importante. Como Esse programa, você fala assim, parece super, mas às vezes é um plano de ação, uma meta um que a plano de família ação, tenha, né? plano de ação. Um plano Mas de ação, né? eu recomendo que não é bom fazer o plano de ação para o filho. Você diz, ó, você tem um problema. Você tem um problema de foco. Aí ele começa a dizer, eu tenho um problema. Começa a pegar o que nem é Rótulo. problema, é uma característica, né? Fica com rótulo e não. Então, se ele tem um grande problema, se ele, vamos fazer uma hora, enquanto você estuda, a mãe lê. E a gente vai Uhum. juntos, né? Enquanto vamos estudar por uma hora, vamos estudar por 20 minutos, vamos estudar por 30 minutos, e a gente, você junto com ele, o pai ou a mãe, ou às vezes um ou dois irmãos, estudando na mesma hora, procurando dizer, ó, só vamos levantar daqui depois que terminar isso, criando critérios em que ele comece a dominar os seus instintos, né, as suas vontades, né, de levantar, de sair. Eu vou fazer, não, espera um pouquinho, não deu tempo, vamos terminar, se terminou, não. Então, isso aí é muito importante. Se você cria uma rotina em que você ajuda ele a, a fazer, começar e terminar Terminar. Sem sem parar. parar. Lembra? A gente tinha um lema aqui em casa, né? Se lembra. A gente tinha Começar e terminar sem começar e parar. terminar sem parar. Então, Isso. isso era um problema, porque a gente, acho que não é um problema só meu aqui que a gente tinha, acho que são de várias Uhum. famílias, que às vezes começa e daí a pouco, então você terminou a tarefa? Não, então volta lá, termina a tarefa, faz até o final, porque é gostoso começar. Agora tem uma hora que você já cansou daquilo. Terminar bem feito é uma virtude espetacular que a gente tem que desenvolver nos filhos. E a gente tem a Exatamente. ferramenta da escola para fazer isso. Para Além treinar essa virtude. essa virtude, além de dar conhecimento, né, ensinar a crescer nesses hábitos que para um profissional é super importante, porque se você não treina ele como estudante,
ele vai ser um profissional que vai começar um trabalho, depois vai começar outro trabalho, vai começar outro trabalho e não termina. Você vê, às vezes, até jovens que começam uma faculdade e daí a pouco, cansei. Agora eu vou fazer outro, agora eu vou fazer outro. Fala, cara, começou, termina, vai até o final. Tem o gostinho do gostoso do início, tem uma coisa mais amarga no meio, mas o final é muito gostoso, né? É sobremesa ali, né? Quer dizer, certo? A cereja do bolo, Foi até o fim. formar até o fim. Então, se ele tem esse problema, atue, não deixe. Isso é um problema. Vou dar um remedinho para ele. O melhor remédio é você, junto com ele, criar rotinas, criar padrões que depois ele vai estar colocando na cabeça dele. E vai ser mais fácil dele trabalhar. Porque você precisa fazer com que ele consiga dominar a sua vontade de sair, a sua vontade de, não, espera, eu vou conseguir. E ele é capaz. Todos os filhos são capazes. O problema é que às vezes a gente não fica muito na emoção. Os videogames, né, eles viciam você naquela vontade de, já mudou, já tá, é outro setor, eu tenho que fazer as coisas mais rápido. Outra fase. Tem que deixa de lado, começa ali. Para você às vezes ter foco, também é muito importante às vezes você ter um ambiente adequado para isso. Quando a gente falou da rotina, uma coisa que pode ser anterior a isso é o lugar onde se estuda. Se as crianças estão fazendo tarefa na sala, a mãe cozinhando ali na cozinha, né? O outro vendo jornal ali também na sala, o nenê correndo ali. Cara, é impossível. O cara tem que ser muito ninja para aprender, se concentrar ali, né? Não vai acontecer. Exatamente. Então, Tentar favorecer o ambiente. Às vezes não é fácil, porque quando a gente tem vários irmãos, né? Eu me lembro isso, tinha um pequeno, um grande, a tarefa de um era mais larga que a tarefa do outro, que demorava mais, mas esse proporcionar pelo menos um miolo, assim, né? Uma predominância de um ambiente de estudo para que todos estudem mais, ou seja, sem tela, sem brincadeira, sem barulho na sala, sem música, enquanto um está estudando. Essa é uma dica. Também ajudar a fazer as coisas até o fim, né? Começar não só o estudo, mas também todas as outras coisas que a gente tem. Esse lema do começar e terminar sem parar se aplicava para a louça que a gente tinha que lavar, para brinquedo que a gente começou a mexer para brincar e tal, Lego, tal. Agora guarda, né? Então usou, guardou. Deixar as coisas finalizadas, né? Então isso também é um foco de que eu não posso começar uma coisa, depois desisto, vou brincar com outra coisa, depois desisto. Usou, guardou. Então todo esse percurso, né, de treinar essas coisas com começo, meio e fim na brincadeira, começo, meio e fim no encargo em casa, começo, meio e fim no banho, né? Terminou de tomar banho? Não, o banho só termina quando a gente guarda as coisas que a gente deixou espalhada ali, a meia no lugar da roupa suja, a toalha pendurada, ensinar a terminar as coisas. Né? Então, não só começar e já mudar de atividade, mas trabalhar com foco. E, eventualmente, fazer um plano de ação, né? Olha, fazer um cronômetro aqui, a gente vai estudar, fazer não sei, todo mundo aqui em casa, pelo menos tentar fazer isso por 20 minutos, ou fazer uma leitura de um livro, né, por 5 minutos, às vezes usar esses outros recursos, né, de fazer isso com tempo, de fazer isso com um momento adequado, né, assim, transformar isso também num quadro lúdico, né, olha, quantos dias a gente consegue fazer a lição antes do jantar, claro, antes do jantar é um pouco óbvio, né, mas antes das 6 horas da tarde, né, ou ter uma meta, né, e ajudar que essa meta aconteça, assim, com, com elementos visuais, com elementos também, com gatilhos, né, que me ajudam a despertar e fazer aquilo acontecer, e semana a semana a gente repassa se está acontecendo, aquela meta está avançando, e depois de 5 semanas a gente comemora, em todo um percurso de construção de um plano de ação que a gente também pode fazer para que tenha, né, um projeto, né, de fazer a tarefa com foco, né, 3 semanas trabalhando nisso, ou 5 semanas, que seja, né, depois a gente muda o foco para os brinquedos, muda o foco para as roupas, muda o foco para a louça, mas ajudar a fazer as coisas com começo, meio e fim, focado até o final, né?
Essa é fundamental. Você falou aí, é isso, iniciar e terminar, né? Eles têm que ter noção disso. Eh, Nós tínhamos um casal que conversou com a gente, que ela tinha muita dificuldade de a menina fazer a tarefa. Ela era muito jovem, bem, acho que estava ainda na pré-escola, tinha algumas coisas e ela não sossegava para fazer a tarefa. E daí eles viram o que que a gente poderia fazer, e o que a gente comentou, falou: "Vamos fazer", ela queria focar na tarefa, daí eu falei: "Não, vamos fazer um programa de leitura com ela". Mas ela não sabe ler. Eu falei: "Ótimo, então é um programa, o pai ou a mãe lê por 10 minutos, 5 minutos". Então, eles sentaram para ler em 5 minutos. No começo ela, se interessou, porque ela se interessava Novidade. na novidade. E esses 5 minutos, depois foi 6 minutos, até chegar a 10 minutos e 15 minutos que chegaram no final lá. Mas ela conseguiu entender. Esse foi um programa que a gente aplicou com eles, eles foram num crescente de leitura, e ela, no meio disso, às vezes ela se revoltou, não queria, depois eles continuaram, daí ela voltou, porque era a família inteira lendo, né, era um pouquinho antes, depois do jantar, eles sentavam e leram, e ela conseguiu entender que inicia uma tarefa e termina. E a mãe depois deu um testemunho que viu que esse começar e terminar, que tinha um tempo que as coisas iniciavam e terminavam, foi muito importante, porque na tarefa ela também começou a dizer: "Olha, então vamos lá, começamos, são 10 minutos para você fazer isso aqui, rapidinho". E ela começou a ver que isso tinha início, meio e fim, e ficou muito feliz. O plano de leitura ajudou ela a se concretizar na realização da tarefa. Então, importante, pais, vocês viram, a gente comentou vários exemplos aqui, mas o importante é o seguinte: não existe uma gotinha mágica que faz, existe o empenho dos pais em desenvolver isso, ele ser proativo. Ele leu um pouquinho de como eu criaria, ou pediu conselho, né, foi atrás de uma metodologia e conseguiu mudar a filha dele. E hoje ela está muito bem na escola. Esses dias a gente recebeu até um comentário dela que tirou todas as notas bem altas, acho que todas 10 e tal, porque mudou a forma dela estudar. E se eles ficassem brigando com ela no estudo, ela ia começar a criar uma aversão, uma resistência ao estudo. Por isso que a gente tentou falar: "Ó, tira o foco, não fica brigando ali não, que tinha que ficar sentado, que tinha que ficar ali". Falei: "Tira o foco, vamos primeiro para um outro lado e depois voltamos". E aí tem que tomar o cuidado, porque nessa fase dos 5, 6, 7, esse começo aí, se você trabalhar bem, ele pega gosto pelo estudo. Se você colocar uma coisa muito pesada, ele pega uma aversão para o estudo. Você Vai achar que é sempre difícil, é, sempre é complicado difícil. ali para fazer. Você tem que dar o E até essa idade, 9 anos, né, que a pessoa que me escreveu tem 9 anos. Tem que começar a estudar, já tem mais tarefas, assim, mais densas, né, e a gente não pode também deixar esse medo de provas, né, esse medo de às vezes ele tem que estudar focado só quando tem prova, parece, né. Todos os outros dias está mais fácil e tal, e de repente tem que estudar com foco, e aí a gente tem que estudar por 1h30 e tal, e para uma criança de 9 anos, 1h30 seguido uma com foco é difícil, né. Então, a gente treina, cada dia que a gente faz a lição, ficar, né, revisando o que a gente aprendeu e falando o que que eu entendi dessa unidade, explicando para a mãe, ou abre lá no final da unidade, o que aconteceu aqui, o resumo, pedir para o filho explicar, é uma forma de mostrar: "Filho, está vendo que a gente está estudando pouco a pouco, 5 minutos cada dia? Isso vai ser mais importante do que a gente estudar 1h30 na véspera da prova, quando você estiver cansado, estressado". E aí sim, a gente vai trabalhar esse foco, né, não é para ele ficar 2 horas estudando, é proporcional à idade. Se ele tem 9 anos, a gente tem que fazer lições de meia hora no máximo. Ele não pode dizer se ele não meia hora, mas às vezes pode, dependendo da criança, consigo fazer aumentar um pouquinho mais esse foco, mas não muito mais do que isso, sem fazer intervalos, né. "Olha, então, agora a gente vai comer uma maçã, depois voltar, e você me explica agora essa última tarefa que você tem para fazer de ciências", né.
tentar fazer isso de uma forma que não fique pesado, e respeitando o ritmo da criança, mas ao mesmo tempo pondo graus, né, de crescimento nessa estratégia de foco, de estudo diário, né, pai? Essa parte que você falou, hoje, se você for querer ensinar o teu filho a estudar bem, a primeira coisa que você tem que fazer é não estudar para a prova. Não se deve estudar para a prova. Porque o que que é a prova? A prova é uma maneira de testar se o teu estudo diário foi eficaz. O que que você tem que fazer? É todo dia um pouquinho, porque o processo de aprendizagem, ele não é você abrir o cérebro e jogar muita coisa no mesmo dia. Ele precisa ver hoje um pouquinho, amanhã relembrar isso mais um pouquinho, outro relembrar mais um pouquinho. Tem uma lista de 10 exercícios ou 12 exercícios para fazer e tem 4 dias, faz 3 hoje, 3 amanhã, 3 depois. E é muito mais eficaz do que no dia anterior vocês ficarem até a meia-noite. Quem vai ensinar o teu filho a fazer esse planejamento? O professor pode dar algumas dicas, mas ele não sabe a rotina da casa. Então é você, pai, que tem que fazer isso. Ah, mas eu nem sei o que o filho está estudando, cara. Então começa a acompanhar. Você não tem que fazer a tarefa dele, mas tem que acompanhar e ajudar a fazer o planejamento. Quando eu assisti os primeiros cursos que o doutor o Peer, Professor né, Pir. professor Peer falou, e eu consegui entender essa lógica, os meus filhos já eram grandes, e eu não tinha essa noção. Por muito tempo, a ideia de estudar para a prova, eu sempre fiz isso, e sempre fiz errado. Então, esse que era o importante, era você estudar um pouquinho cada dia. Isso que era importante. Exato. E agora Muito eu vou bom. para uma Essa próxima pergunta. pergunta deu para falar um monte de coisa É, importante. tarefas. Tarefas, a rotina de estudar diário, não estudar para prova. Treinos de Olha, pessoal, atenção. Muita isso coisa. aí, bastante coisas aí. E agora uma última pergunta que tem a ver com as férias, né? Eu tenho aqui, não tenho com quem deixar meu filho nas férias e eu tenho um filho único de 11 anos. Também não tenho como eu tirar férias. Como fazer para que ele não perca os bons hábitos e não fique muito na frente das telas? Bom, as telas não é uma coisa boa. E a gente pode ver que tem corrido aí na internet aí que o que inventou o TikTok, o filho dele, ele não libera o celular pro filho dele, né, pra mostrar que ali a gente não tem uma necessidade urgente de ter um celular, de ter uma tela. É Nós isso que a precisamos. mãe que escreveu aqui, ela já sabe, ela até falou, ele não quer perfil dela. Não O que quero que ter eu tela. faço? É, Agora, o isso que que a gente pode fazer? Se é aqui em casa a gente não tinha esse problema nas férias, porque como eram 9, né, os mais velhos arrumavam brincadeira o tempo todo, né, então era era brincadeira. E o que acontecia aqui era que vinha um monte de criança brincar aqui em casa, porque em vez dele ficar brincando sozinho, ele vinha aqui em casa, então a gente sempre tinha mais no prédio um monte de gente e brincando. Então, uma das coisas importantes é você arrumar coisa para ele fazer. Arrumar coisa para ele. Mas não dá para você, chegou no final entrou as férias, falou, filho, agora então vai arrumar o quarto, vai arrumar a cozinha, tem faxina não na sei o quê, faxina na cozinha, casa, tá? brinquedo. Cara, não é por esse lado, ele também não vai gostar. Então, uma das coisas que eu recomendo é uma colônia de férias, onde ele vai fazer exercício, onde ele vai criar amizade, onde ele vai ter regras, né? Porque numa colônia de férias tem um monte de gente, eu tenho certeza que lá tem horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, hora para brincar, hora para fazer outras coisas. Então, dá uma olhada nas colônias de férias, isso é Acampamentos muito de importante. escoteiro, na igreja, ou dos grupos do clube, né? Que, claro, às vezes se é muito caro para uma família, tem que ser programado antes, né, pai? Eu lembro que a gente tinha umas convivências que eram lá 3 dias, 4 dias, 5 dias de convívio, e, e eu sabia que o pai ia falar, olha, a gente faz o seguinte, eu pago uma parte, você paga outra, a gente tinha que dar um jeito, né? Pensar nos planos para ter essa responsabilidade financeira,
mas era um investimento que valia a pena, né? Exato. Então, esse é bem importante. Se você diz: "Ah, não tenho isso", né, então, se você puder sair um pouco de férias para estar com ele, para poder caminhar e organizar uma visita ao museu, organizar alguma coisa, pensa com ele algumas coisas culturais, coisas que possam aumentar a cultura dele. E talvez ir junto com ele. Você: "Olha, vamos hoje à tarde fazer isso, me ajuda, vê as entradas, vê quanto fica, vamos como é fazer esse lado". Receitas também, né, pai? Cozinhar, aprender a cozinhar, Cozinhar, aprender aprender a também jogar jogos de tabuleiro, jogos de baralho, jogos de enfim, também interagir com os amigos, ir dormir na casa do amigo, trazer o amigo para dormir em casa, conversar mais com as outras mães da idade dele. Tudo isso dá para a gente tentar combinar, né, dias um fica na casa do outro, fortalecer vínculos de amizade também. isso é importante. E se a gente puder trazer os amigos primeiro em casa, para a gente conhecer mais ou menos o perfil, do que mandar o nosso filho para um lugar que a gente não conhece. Então, são as nossas preciosidades. Então, em primeiro lugar, venham os filhos dos outros, conheça o casal que está, os pais, o ambiente da família, como é que é, né, os irmãos, tal, e aí eu posso liberar se ele vai lá ou se eles vêm aqui. Mas às vezes é bom, dá trabalho você estar com os amigos dos teus filhos, dá bastante trabalho, mas é recomendável que eles venham aqui fazer as brincadeiras aqui e você coordenar e brincar junto com eles. Perfeito. Bom, com isso terminamos então as nossas 3 perguntas de hoje em relação família e escola, aqui também aproveitando o tempo, né, agora férias também. E e se você tem perguntas também deixa lá no Instagram, a gente pode unir as suas perguntas no próximo bloco de perguntas. E se esse vídeo te ajudou a ter algumas ideias, né, pensar aqui, planejar melhor o tempo com o seu filho ou as relações entre a sua escola e a escola do seu filho e os seus critérios, compartilhe também esse vídeo se você está também vendo o valor nele e a gente se encontra no próximo, certo? Valeu, Então, até valeu, até o mais. próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.